Fala aí, povo de Deus! Vamos hoje para Apocalipse 8. Bem, nós já vimos no vídeo anterior sobre o sexto selo, sobre os 144 mil, lembra? Se você não viu, vê lá. E hoje nós vamos partir para o sétimo selo em Apocalipse 8. Diz assim, ó: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-lhe junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bem, nós vamos ver hoje sobre esse silêncio. Esse silêncio que a Bíblia diz que durou por quase meia hora na visão de João. Que silêncio é esse? Sabe, por que houve esse silêncio no céu? Muitos estudiosos, muitos teólogos deixam variadas opiniões, mas nós vamos tentar entender esse momento único, porque é um intermediário, momento intermediário do sexto selo, aonde que o Senhor Jesus, ele volta. E o sétimo selo, aonde que a justiça de Deus vem sobre a terra. O que aconteceu nesse período? Por que houve o silêncio no céu exatamente nesse período? É o que nós vamos ver. Sabe, eu peguei 3 teorias, as 3 principais, para que nós pudéssemos avaliar, e eu queria que no final você colocasse aqui embaixo a sua opinião, se concorda com alguma delas, ou se refuta, ou se você discorda, ou se concorda com a minha opinião, ou se não concorda. Eu queria que você deixasse expresso aí a sua opinião. Nós vamos ver as 3 teorias agora. A primeira teoria diz assim, que para que o Senhor ouça as orações dos santos, lembra lá no versículo 3, vamos ler de novo, versículo 3, para que você entenda. E veio outro anjo e pôs-lhe junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Para quê? Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí no 4 ainda fala assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Então, esse teólogo, ele acredita que esse silêncio é para que o Senhor pudesse ouvir o clamor, ouvir as orações dos santos, que estava sendo trazida junto ao incenso que vinha das mãos desse anjo. O céu parou para que Deus escutasse. Eu acho que eu não consigo entender muito bem essa teoria. Primeiro que o povo de Deus, nós vemos que existe uma parte dos nossos irmãozinhos, e eu amo muito, os pentecostais, os neopentecostais, eles gostam muito de barulho, e eu vejo que é uma característica própria deles, e Deus ama os pentecostais muito, tanto quanto os tradicionais e os outros. Ele ama as suas características, e nunca foi um empecilho para que ele pudesse escutar o clamor e as orações daqueles irmãozinhos mais barulhentos, sem contar as guerras, sem contar todo o universo, né? Imagina o barulho, todo o universo junto. E Deus escuta a sua oração no seu quarto, falando baixinho, e às vezes até em pensamento. Por que um barulho ia atrapalhar que Deus ouvisse a oração dos santos nesse caso em específico? Eu não consegui não. Se você concorda com ele, por favor, deixa aí embaixo. Agora, existe uma segunda, um segundo relato, ou estudo, ou teoria, chama do que você quiser, que diz que o céu esvaziou-se. Porque lá em Mateus 24, 30, 31, diz que quando Jesus ele vem, os anjos vêm com ele.
Então, esse teólogo, ele acredita que o céu tem esvaziado de anjos, e esse vazio causou o silêncio. É o momento dessa transição dos anjos dos céus com a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Então, ele acredita que houve um grande silêncio por esse motivo. Eu não sei, eu acho meio fraco ainda, porque na verdade João não fala qual é o céu que fez silêncio, se foi exatamente o céu, né, dito trono de Deus, aonde que está o trono de Deus, ou é regiões celestiais, ou é o nosso céu atmosférico, até porque existe um caminho com relação a isso. Eu acredito que possa até ser o céu atmosférico, porque depois fala que houve-se sons de trovões, relâmpagos, vozes de trovões. Então pode ser que seja atmosférico, pode ser que não, que seja figurado, que seja nos céus. Então não dá para entender muito bem, né, o que se realmente seria isso. Eu achei fraco, mas você é livre para concordar e colocar aí embaixo. A terceira que eu busquei, eu vi que esse teólogo, ele acredita que tenha sido uma expectativa do juízo de Deus. Lembra? O Senhor Jesus veio, levou a igreja, e de repente agora o céu para com a expectativa. O que o Senhor vai fazer agora? Porque eles olham e acreditam em um Deus aonde que ele não apenas ele tem amor, mas ele é amor, sabe? Não é apenas um atributo, mas ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. E os anjos sabem disso, e os seres celestiais sabem disso. Então toda a expectativa do céu está voltada para ele. Todo o céu para e observa. Como pode um Deus amar tanto a sua criatura, amar tanto os homens, a humanidade, ao ponto de dar o seu filho por amor a eles, agora ter que julgá-los e mandá-los para uma morte eterna? Então eles ficam abismados, eles ficam atônitos, e o céu para e gera uma expectativa. Como que ele vai fazer isso? Como que vai ser esse julgamento? Como pode alguém amar tanto, lançar a humanidade ao fogo eterno, a um juízo eterno, de morte eterna? Eu acho essa boa, sinceramente, eu acho uma boa visão teológica. A expectativa dos céus de um Deus que não apenas é bom, mas ele não apenas tem bondade, mas ele é a bondade, em julgar uma humanidade aonde que ele tem amor, e é um amor eterno. Bem, primeiro eu entendo que Deus, ele ama o pecador, e fica difícil entender isso. Alguém que é o amor, amar tanto uma criatura, tem um jugo tão pesado, e os céus param. Essa é forte, né? Porém, nós entendemos que ele é amor, mas ele também é juízo. Sabe, um atributo não pode menosprezar o outro atributo. O fato dele amar tanto não vai retirar o seu atributo de julgamento perfeito. Então haveria o juízo, e o céu sabe disso. Pastor, como é que o céu sabe? Bem, lembra que ele já fez isso com Lúcifer e os seus anjos, com aquela rebelião que houve? Agora é o homem que está se rebelando contra ele. Lembra que os anjos também eram criaturas e foi lançada fora, porque ele é juízo perfeito, perfeito em seu julgamento. Ele ama o homem como coroa da criação. Ele ama intensamente, porque a Bíblia diz que ele amou com tanto, mas com tanto amor, que ele derramou o sangue do seu próprio filho para que fosse reatado o relacionamento. Mas ele é o juiz perfeito. E a oração dos justos, lembra lá no versículo, no sexto selo, quando a oração ela sobe aos céus,
Lembra quando os mártires diziam: até quando, Senhor, não julgarás a terra? Porque sabia que Ele é perfeito em seu juízo. E agora Ele estava julgando a terra. Eu creio que os céus também sabem da perfeição do julgamento de Deus. Então eu não consigo, apesar de ser a mais forte, eu não consigo ver dessa forma. Sabe, deixa a sua opinião aí, deixa escrito aí. A única coisa que eu consigo ver nisso, a única coisa que eu consigo enxergar nesse silêncio, é que nenhum silêncio nos céus muda aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida, para a minha vida. Nada muda aquilo que está no coração de Deus. Sabe, houve silêncio, sim, houve silêncio nos céus, mas não atrapalhou que Deus escutasse as orações, não atrapalhou que Ele fosse justo. Deus continua sendo Deus no barulho, no silêncio, sabe, na expectativa, ou quando ninguém gera expectativa, Ele também age, porque muitas das vezes há um silêncio nos céus, e nós dizemos: Deus não está olhando para mim, não geramos mais expectativa. Mas eu quero te falar uma coisa: mesmo quando tiver silêncio, mesmo quando as suas orações parecem não ser atendidas, como aqueles mártires nos céus diziam: até quando, Senhor, até quando? Mesmo assim, há o tempo certo de Deus responder, e o silêncio dele não quer dizer que Ele não tenha escutado as suas orações. Deus tem o momento certo de agir na sua vida. Não se espante com o silêncio, não se espante, porque Deus está agindo. Aleluia. Lembra que havia clamor nos céus? Lembra que no versículo 3 diz que subiu as orações? Lembra disso? Há uma constante oração em busca de algo, em favor de algo, e muitas das vezes, por causa de um silêncio, nós perdemos nossas expectativas, nós achamos que Deus nos esqueceu, nós achamos que não somos importantes para Deus, mas não, nada muda o plano de Deus para a sua vida, nada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que ele esteja em silêncio. Pode ser que você esteja orando há muito tempo e você não vê nenhum mover dos céus. Sabe, talvez aquele grande silêncio é porque os céus estavam imobilizados, esperando só uma ordem do Senhor. Talvez não fosse expectativa, talvez fosse apenas aguardando a ordem do Senhor para que no momento certo agisse. Talvez tenha sido assim na sua vida. O silêncio seja apenas o tempo de meia hora. Sabe, essa meia hora é para dizer que é muito rápido. Talvez exista esse tempo de meia hora que é muito rápido para os céus, mas talvez para você esteja demorando. Porém, quem sabe o momento perfeito, o momento exato de agir é Deus. Será que os céus não estavam esperando que Deus desse a ordem para que agisse no momento certo? Será que Deus não está esperando apenas o exato e perfeito momento e os céus observando? Enquanto você pensa que o céu está em silêncio ao seu favor, é apenas um momento perfeito. Muito pouco para os céus, talvez pareça demorar para você, porque você está em aflição, mas já está vindo, meu irmão, já está vindo. Depois de um grande silêncio nos céus,
A Bíblia diz que houve uma grande manifestação celestiais, aonde que o anjo, ele pega as brasas do altar e começa a lançar à terra, e as trombetas começam a tocar, a justiça de Deus começa a vir. Eu vou falar uma coisa para você: se você está tendo silêncio nos céus com relação à sua vida, pode esperar, porque os céus se movimentarão segundo a ordem do Senhor ao seu favor. Vai haver um grande mover dos céus em seu favor. Creia nisso, creia nisso. Deus sempre move-se em favor dos santos, da igreja do Senhor, e somos nós. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos, nós somos um.